noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terça do Cruzeiro, com a live Esse Cruzeiro, com a nossa querida Angelis. E vamos aguardar a Angelis chegar por aqui, vamos aguardar nossos convidados. É um prazer estar aqui com vocês nessa terça-feira. Roberta, ou Robert, desculpa, sejam muito bem-vindos à nossa live. Me comentem aqui, por favor, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, se a imagem tá legal, se precisa melhorar alguma coisa. Boa noite a todo mundo que tá chegando. A nossa agência de viagens, a viagem.com, já está por aqui também para poder tirar as dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao cruzeiro. E também para fazer contatos, para passar todas as informações em relação ao nosso cruzeiro Mais Que Líder, que acontece no mês de março de 2027. Muito boa noite. Deixa eu convidar a Angelis, que já chegou por aqui. Será? Angelis te mandei o convite. Ai, que mulher, gente. Nossa, Olá! a gente está aqui agora à altura da minha câmera. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, porque tem que pegar um suporte. Como entrou, dividiu a tela, fiquei cortada. Isso aí, boa noite. Marcelo, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu tô encaminhando aqui, hein, Fabi? Eu também já encaminhei aqui para algumas pessoas. O quadramento ficou melhor? Diz aí. Fiquei da sua Bem altura melhor, agora. bem melhor. Ah, que bacana, a Carla já está aí. Oi, Carlinha, da Casa TAP. Ela vai estar com a gente, né? Vai estar com a gente. Maravilha, que maravilha. Muito bom. Sejam mais uma vez todo mundo muito bem-vindo e bem-vinda aqui nessa live de hoje, na nossa terça do Cruzeiro. E, Angelis, para começarmos, eu gostaria que você se apresentasse para o público que está aqui ao vivo e que também participará, ou assistirá, né, o gravado, que vai ficar gravado aqui. Então, a gente vai acabar encaminhando para algumas pessoas e quem não pôde estar online aqui com a gente, no ao vivo, vai estar assistindo gravado depois. Combinado. Então, eu sou a Angelis. Eu sou, antes de tudo, eu acredito muito apaixonada pela vida, então entusiasmada por essas experiências que vai acontecendo durante a nossa existência, que deixa um marco tão especial na nossa vida. Sou psicóloga, como primeira formação minha, é, especialista hoje no desenvolvimento de liderança, saúde emocional no ambiente de trabalho, sou idealizadora do projeto Mulheres Emocionalmente Maravilhosas, que é um projeto lindíssimo que me levou a ser uma das palestrantes TEDx com a palestra Fortaleça uma Mulher e você fortalecerá toda uma geração. Sou mãe do Henrico, né? Moro no interior do Paraná, numa cidade aqui que está muito frio. Tô vendo você de manguinha curta. Eu estou aqui, ó, né? Quase uma cebola ali de tantas camadas, tá? Então, para sair hoje, sair até de luva. Não é verdade? Quem é aqui do Sul também me ajuda aí, então tô geladinha, né? E eu estou muito feliz e honrada de estar aqui com você hoje, nessa live, nesse momento especial para a gente olhar e falar sobre uma experiência inigualável, como diz o Wilbert, que não está aqui hoje, mas é assim que ele fala, e sempre que eu ouvia essa palavra, eu ficava assim, será? Né? Mas essa sou eu, Fabi. E é só um pouco do que ela é, gente. Vocês vão ter a oportunidade, todo mundo que embarcar no cruzeiro com a gente, de descobrir muito mais da potência que é a Angelis, como mulher, como palestrante, como amiga, parceira, porque ela é fantástica. Eu tive a oportunidade de conhecer ela no cruzeiro do ano passado e, por acaso, caímos na mesma mesa de jantar para jantar e começamos uma conversa muito boa. Nossos filhos se deram muito bem. E aí surgiu uma amizade e um apreço real uma pela outra. Mas
como a gente não veio falar sobre a gente, sim, sobre a nossa experiência no Cruzeiro, queria dar boa noite à Laila que entrou por aqui, o pessoal do Mais Que Líder, todo mundo que está chegando por aqui. Por favor, encaminhe essa live para mais pessoas, para o contato de vocês via direct, via WhatsApp, porque é uma experiência que transforma vidas e talvez essa transformação seja o que as pessoas estão esperando. A Laila está por aqui também, participou com a gente no Cruzeiro do ano passado. E se eu não me engano, a Laila também fez o de 2024, se não estou enganada. Então, ela comenta aqui pra gente como é que foi, se é isso mesmo, se foi seu segundo Cruzeiro Mais Que Líder, como é que foi a experiência para você, para que as pessoas possam também ouvir de quem já participou e não só de mim e da Angelis que estamos aqui hoje. Vamos lá, Angelis. Nós elaboramos algumas perguntas para que a gente pudesse ter um norte, porque senão, como mulheres, acho que a gente vai conversar a noite toda aqui e falar de muitas coisas boas que aconteceram durante o cruzeiro. Então, a primeira pergunta é: Angelis, você embarcou no Cruzeiro Mais Que Líder como participante e agora você retorna nessa edição de 2027 como uma coprodutora e palestrante também. O que aconteceu nessa jornada para que essa transformação fosse possível? Muito bacana, olha só. Eu vou começar já aproveitando para interagir aqui com as pessoas que estão presentes, parafraseando a Carla, tá, Carla? Depois dá um oi para ver se é você mesmo que está aqui, né? Mas ela fala assim que ela é uma profissional do movimento, né? Então eu acredito muito que as oportunidades chegam a nós quando nós estamos em movimento. Então eu cheguei. A primeira edição minha, né, do Cruzeiro Mais Que Líder já era a segunda edição, mas quando eu vi um folder. Gente, eu vi um folder de um palestrante, né, para esse evento e eu pensei, meu Deus, que oportunidade é essa? Então, quando eu decidi estar junto no Cruzeiro, eu não imaginava que poderia retornar como palestrante, retornar de uma forma diferente, mas eu abracei essa oportunidade. Então, eu fui que saber quais eram as palestras, que conhecer essa oportunidade, que sempre foi meu sonho. Gente, vocês já fizeram cruzeiro? Conta aí pra mim, quem já fez cruzeiro. Eu nunca tinha participado de um cruzeiro. E quando então eu vi essa oportunidade de unir o cruzeiro, que era algo que eu sempre quis fazer e vivenciar, com a oportunidade de conteúdo, de conhecer novas pessoas, de estar no meio de um grupo seleto, falando de um assunto que era importantíssimo para mim, liderança, segurança. Então, assim, eu fui. Então, Fabi, é, não era a expectativa inicial, mas eu preciso dizer que as palestras sempre trouxeram muito brilho para minha vida. Então, saber que isso aconteceu está me alegrando. Se eu tô que eu não me aguento de alegria, de felicidade com essa oportunidade. Isso é muito bom, né? E é uma oportunidade que chegou para tantas pessoas e tantas pessoas acabam se destacando e acabam espontaneamente ali mostrando a sua capacidade, o seu potencial e as pessoas vão enxergando e essas transformações são genuínas e elas vão acontecendo. Só para falar, eu tô agora de manga curta, mas aqui de madrugada fez 14 graus. Eu estou na Bahia, no interior da Bahia, onde normalmente no verão é 40 graus, brincando na sombra, mas fez 14 graus e na noite anterior tinha feito 13 graus. Então, época junina, assim, época do inverno, aqui esfria bastante de madrugada, mas o dia tá bem tranquilo também, assim. Agora a noite tá tranquilo também, dá para ainda ficar assim. Mas de noite a gente tá dormindo meio que de pijaminha, coberta, porque tá esfriando também. Aí no sul é o tempo todo, aqui tá sendo sazonal, mas tá acontecendo. Se Ô, vocês Fabi, escutarem se vocês escutarem só algum barulho, é porque é véspera de São João e aqui tem tradição, né? Então, tá todo mundo empolvorado na rua, tem fogueira na porta de casa, tem fogos, criança gritando. É só por isso, para vocês não acharem que tá tendo alguma confusão aqui perto. olha só, gente, que riqueza de troca, porque eu não sabia disso, tá, Fabi? Como que era aí, essa, né? E a gente saber que
no nosso Brasil, no nosso país tão grande, a gente tem a oportunidade de conhecer realidades diferentes, culturas diferentes, né? Acho isso tão rico e isso já vem dessa oportunidade também de você estar no meio, né? De pessoas diferentes, todas com a mesma intenção de desenvolvimento, mas com uma riqueza, né? Dessa singularidade de cada um. E eu tô vendo aqui que tem gente que já participou lá, ela participou de 2 cruzeiros. E tem também o engenheiro Maicon, né? É assim É o o sobrenome. Maicon. Ele faz origami e ele tá dizendo que ele fez um barco de origami. Depois manda uma foto pra gente. Mas copia você também. O Michael ele faz origami de muitas coisas. Ele trabalha com isso dentro das palestras dele, nas organizações que ele vai. A Angelisa é bem legal. Depois, Michael, fala com a Angelisa, é uma oportunidade de fazer um network. Assim, a Angelisa também ela faz muitas palestras, muitas em relação a desenvolvimento humano mesmo, sabe? Não só de mulheres. Ela tem um projeto para mulheres, mas ela faz né, empresas né, Saúde para todo tipo emocional. de público. E aí é uma oportunidade de vocês conversarem e fazer um network legal nessa troca de experiência. Mas continuando aqui, o nosso Bate-papo. decorrer aqui do nosso bate-papo, durante o último cruzeiro, aconteceu uma coisa muito legal, e a Laila, se estiver aqui ainda, ela pode confirmar se aconteceu no primeiro ou não, né? Porque a Laila fez os dois. Ela confirmou aqui que ela fez os 2 cruzeiros e foram sensacionais. Você assumiu um papel de mestre de cerimônias. E você veio com uma experiência que despertou um protagonismo para as pessoas que você trouxe ali. Esse papel de mestre de cerimônias, ele já havia sido combinado com o Vilbert antes, que é o organizador, o dono do Cruzeiro Mais Que Líder, né? O mentor por trás dessa ideia maravilhosa. Ou surgiu ali na hora, no primeiro dia, no encontro, você vem numa oportunidade de trabalhar algo, você trouxe. E aí eu não vou falar qual foi a dinâmica que você trouxe, mas eu gostaria que você falasse sobre isso, que foi maravilhoso, surreal. Muito bem. Eu não acredito no acaso, tá, gente? Então, pegando esse papel de mestre de cerimônia, então eu recebi um folder. Talvez você aí tenha recebido um folder nesse momento da live, por exemplo, e eu recebi um folder falando do evento no navio. E daí eu fiquei atenta e comecei a participar das reuniões, entender um pouquinho a respeito de como funcionava o evento, valores, data e etc, né? E participando, então a Fernanda estava, né? Tô vendo que a Fernanda tá aqui, né? Aham. A Fernanda estava, né? Tantas pessoas estavam nessas reuniões, e eu conhecendo, ficou algo aqui na minha mente, pensando, gente, eu podia contribuir com uma parte de uma palestra que eu faço, né? E eu tenho uma palestra, na verdade, ela é o mesmo conceito, mas ela varia quanto é para mulher, que é toda mulher. Tem uma história forte para contar, que é até o meu capítulo em um livro que eu participei. E todo líder tem uma história forte para contar. Então, Fabi, te respondendo, eu fiquei com isso, tá? Então, já estava confirmada para o navio. E eu estava com isso ali, né? Pensando assim, gente, olha, eu acho que seria tão bacana para essas pessoas, porque eu fui conhecendo os participantes. Talvez vai chegar o momento. Quem aqui já está confirmado ou confirmado, né, para participar desse Cruzeiro Mais Que Líder? Então, sabendo, né, que seria tantas pessoas que eu vendo ali com tanto conteúdo, um conteúdo riquíssimo, então eu fiz a proposta para o Vilbert, né? E no primeiro momento ele falou o seguinte para mim: Angeli, já tá tudo tão encaixado aqui, né? Então não sei se vai dar tempo, mas tem a oportunidade nessa cerimônia. Então, sim, foi preparado antes, né? Mas nós levamos com bastante leveza porque nosso tempo era curtinho. Então, o que que nós levamos, gente? Todas as pessoas que estavam lá, dentro de um espaço lindíssimo, eu acho que eu nunca vi um espaço de palestras, assim, um evento, um lugar de evento com tanta beleza dentro daquele navio. Nós conseguimos ver, gente, o pôr do sol, mesmo acontecendo a palestra, e aquele rastro do navio, que tem vídeos, né, Fabi? Lindíssimos ali, parece um sonho, né? E eu me recordo disso, né, com muita força, né? Então, o tempo era curtinho, mas aquelas pessoas ali tiveram a oportunidade de participar dessa dinâmica. E eu brinco, tá? A gente faz parte da minha palestra, né? Que é assim, ó, todo o tempo do mundo em 2 minutos, ou em 3 Dois minutos, ou em um minutos. minuto, né? Então era curtinho, mas
você estaria pronto se aparecesse uma oportunidade para você agora, você que está assistindo aqui ao vivo, mas você que está assistindo gravado também. Então, se chegou essa live para você aqui, como eu disse, eu não acredito no acaso, vai até o fim. Vai até o fim, pega esse conteúdo, porque ele pode transformar a sua vida. Porque no que para mim era só um sonho, um desejo, até mesmo uma ousadia, já que eu não tinha nada a perder, falei, vou oferecer para o Wilbert. E ele então abriu essa oportunidade. E lá eu tive chance de então estar fazendo meu papel de mestre de cerimônia que eu já tinha feito em outros eventos, mas mais contido sem a dinâmica. E ali, não como palestrante, mas com esse espaço, pude conhecer histórias lindíssimas, como a da Pamela, do Ivan e da Fabi, que foi o filho dela, inclusive, que empurrou ela para participar da dinâmica. Foi, ou não foi? Que deu aquele empurrãozinho, né? E foi, gente, é aquela oportunidade. Você estaria preparado, preparada para falar um pouco de você? Para chamar uma luz, é, um holoforte mesmo para o seu lado, né? Eu... É muito legal, porque foi logo depois da palestra da Ana Vitória, se eu não me engano. E ela emocionou a gente com a palestra dela. Eu estava muito emocionada e eu não queria falar naquele momento, porque eu sabia que eu não ia conseguir segurar minha emoção. E aí Saul ficava, vai mãe, você tem que falar, sua história impacta. Eu falava, Saul, não, não é o momento. Ele, mãe, vai. E aí, um rompante de coragem veio na intenção de mostrar para ele que a gente tem que sim encarar os momentos que a vida entrega para a gente como grandes oportunidades, e foi o que eu fiz. Emocionada, chorei, muita gente chorou junto. Não era para ser dessa forma, eu queria estar bem estabilizada, mas foi logo na sequência de uma palestra muito emocionante que deixou todo mundo muito sensível naquele momento ali. E a palestra era para isso mesmo. Então, assim, mesmo não me sentindo pronta, preparada naquele momento, eu fui com o que eu tinha, entreguei o melhor que eu podia e foi sensacional ver a repercussão que aconteceu, porque eu não esperava que fosse repercutir tanto, eu não esperava que as pessoas fossem gostar da forma que gostaram e falassem tanto da minha fala, do momento que eu dividi as minhas fragilidades como líder e uma história forte para contar, que são os momentos que eu fico longe do meu filho para conseguir conquistar o meu espaço no mundo, né? Então, a Angelisa, ela veio com essa ideia maravilhosa, agitou todo mundo dentro do Cruzeiro, todo mundo, se pudesse, todo mundo contaria a sua história, porque eu tenho certeza, independente de qual seja a sua história, você que está aí nos assistindo agora no ao vivo ou vai assistir no gravado, independente de qual seja a sua história, ela vai impactar a vida de uma outra pessoa. E como o Wilbert ele fala, né? Uma vida afeta a próxima e a próxima afetam as outras, né? Uma vida afeta a outra e a outra vida afeta a próxima. É uma coisa assim, gente. Mas É o isso Wilbert sabe mesmo. falar essa frase dele. E é bem sobre isso. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente viveu, que aquilo que a gente passou, que aquilo que a gente sabe, não é nada, não é muito, mas talvez quem está aí do outro lado precise ouvir tudo isso para se fortalecer e superar algum desafio que esteja enfrentando no momento. E o Cruzeiro, ele conecta pessoas. E aí, falando sobre conectar pessoas, a próxima pergunta é bem sobre isso. Existe algum aprendizado, conexão ou oportunidade que surgiu para você, Angelice, após o Cruzeiro, durante o Cruzeiro ou logo em seguida do Cruzeiro, que mudou alguma coisa na sua carreira ou na sua vida pessoal? Muito. Eu vou até usar uma colinha aqui, porque tem uma expressão, Fabi, de um sociólogo. Eu lembro que é Mark, eu não sei falar o sobrenome dele, tá? Granovetter, mas ele fala dos laços fracos. Você já ouviu falar nessa expressão? Quem está aí? É uma ideia muito interessante que ele traz e que eu gosto muito de olhar para esse viés, que é assim, ó, grandes coisas na sua vida nem sempre vão vir através dos seus familiares, dos seus melhores amigos, mas sim daquelas pessoas que você encontra casualmente. E de repente, junto com essa pessoa que você encontrou casualmente, uma porta se abre. Ela te indica uma outra pessoa e de repente você está dentro de algo. Então é a importância dos laços fracos, né? E esses laços fracos quer dizer o quê? Que nós nos encontramos lá. Talvez tenha algumas pessoas que a gente conversou pouco tempo, mas depois a gente mantém
essa importância, e isso daí talvez vai gerar uma amizade, vai gerar um relacionamento mais profundo. Isso aconteceu muito comigo, porque lá, querendo ou não, nós estamos num evento, né? Tá acontecendo várias coisas, então você conhece muitas pessoas ali, mas nem todas você consegue aprofundar. Mas depois, saindo então do navio, a gente tem essa oportunidade também de estar dando continuidade. A Fabi mesmo veio participar do meu desafio de fim de ano, não foi, Fabi? Um super desafio. Teve ainda, e assim, eu entendo muito essas relações, né, que nós fazemos lá, como portas que vão se abrindo, não só relacionada a negócios também, mas a troca de conhecimento. Então, eu passei a acompanhar pessoas de regiões diferentes, de locais diferentes, de realidades diferentes, como isso ampliou a minha visão, me trouxe mais repertório até mesmo para os meus atendimentos, para a minha realidade aqui. Então, isso é riquíssimo, né? Fora o que a gente tem em contato direto mesmo, que um indica uma palestra, outro indica um trabalho, uma sessão. Então, isso acontece. Né? Mas assim, o meu maior ganho que eu vejo, né? Então, até pegando, gente, eu e a Fabi sentamos, ela já contou, né? Na mesma mesa, então são mesas marcadinhas para o jantar. Então, nós não nos conhecíamos. Então, fica aquela coisa, quem será que vai sentar ao meu lado, né? E de repente, nós sentamos ali e na saída a Fabi falou algo assim, ah, vou no teatro, não lembro onde que a Fabi ia. E eu falei, ah, eu acho que eu vou atrás dela, né? E quando eu saí, me deparei com um show de é, pagode. Ali, samba e pagode, ali no meio do navio, gente, eu parei por ali mesmo, né? E depois a gente se reencontrou. O que que você viu? O que que o outro viu? Então, isso é muito bacana, essa riqueza de possibilidades que você tem, de conexões que você tem, e com certeza vai transformar a sua maneira de ver o seu dia a dia, né? Eu mesmo e a minha família, assim, eu fui achando que seria uma única experiência, mas nós já estamos voltando para a segunda e eu sei que a Fabi já foi mais vezes. Pronto, falei. Eu já fui 2 vezes, a terceira agora já está confirmada no Mais Que Líder e eu já estou providenciando a quarta também. A Fernanda e a Andrea estão ficando doidas porque eu fico toda hora perguntando e eu estou tentando casar um cruzeiro saindo de Salvador, chegando em Santos para pegar o de Santos nosso e poder fazer e voltar. Falei, prefiro ir de navio, que eu vou aproveitando, do que ir de avião. É quase o mesmo preço, se você olhar, né, o custo-benefício, mas você aproveita muito mais se você for colocar os dias que você vai estar. Então, eu estou tentando e a gente está vendo se surge alguma data aí, porque por enquanto não tem. Só que eu não vou mentir, né? Eu me acostumei muito mal com o MSC Cruzeiros. Eu estou com medo de fazer um Costa Cruzeiros, que é a outra companhia que tem hoje no Brasil. Então, assim, o nosso evento ele acontece no MSC Música. Ele vai sair de Santos, vai a Búzios, de Búzios a Santos. São 4 dias e 3 noites, né? Ele sai normalmente, se eu não me engano, me corrija aqui, viagem.com, por favor, na sexta e volta na segunda. A gente embarca na sexta, né? E volta na segunda. E o mais incrível de tudo, gente, são as atrações que tem lá. A gente tem um cronograma do cruzeiro que acontece, do evento Mais Que Líder, que acontece na parte da tarde. Só que nós temos amanhã e as noites livres para poder aproveitar bastante coisa. O evento, se ele acontece no sábado e no domingo. A sexta-feira a gente tem só um briefing de apresentação, que é uma coisa mais rápida, de 1 hora e meia. E depois todo mundo tá livre para poder aproveitar tudo que tem no navio. Os eventos são maravilhosos, de música, de teatro, de atrações de games também, simuladores de Fórmula 1, cinema 3D, cassino, gente. Eu tinha um sonho de ir no cassino. E eu falava, eu tenho que fazer um cruzeiro para ir no cassino, porque é proibido no Brasil, mas quando ele tá navegando, as águas são internacionais e o cassino abre. Joguei não, mas fiz muita foto e tirei muita foto. Eu E joguei e perdi. aproveitei. Eu posso falar, Hã? eu joguei e perdi, tá? E Foi. daí fui desabafar com uma amiga minha, né? Agora, chamando ela, convidando ela para estar junto, né? E eu falei, né, para minha amiga, falei, se eu perdi, ela falou, amiga, nós pagamos tudo os nossos custos com o que eu ganhei no cassino, você acredita? Olha, que maravilha, cara. Tem que ensinar a gente a jogar. Saul Não, fica falando assim, gente, meu filho tem 14 anos. E ele falava assim, mãe, deixa eu jogar, eu sei jogar pôquer. Eu vou ganhar. Saul, pelo amor de Deus, ninguém nem pode saber que você tem 14 anos desfilando aqui dentro do cassino comigo.
porque é proibido. Mesmo em águas internacionais, só para maiores de 18 anos, os jogos dentro do cassino. Transitar é uma coisa, porque às vezes você passa pelo cassino para chegar numa outra área do navio. Agora, permanecer no cassino menor de idade, mesmo acompanhado, não pode. Enfim, são coisas do navio e tem muito mais coisas. Comida à vontade, né, Angelis? De 6 da manhã às 2 da madrugada, só durante 4 horas que fica fechado para poder higienização, limpeza, troca de material. É, muita coisa legal para a gente fazer, atrações o tempo todo, dinâmica o tempo todo. É muito bom, pode falar. Então, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram aqui, né? Para quem viesse para a live, que pudesse enviar perguntas. E perguntaram isso, a respeito da comida e bebida se está incluso. Então, eu acho legal nós falarmos isso, né? Porque Sim, eu imaginava, gente, vai estar incluso, mas vai ser assim, mais restrito, não sei, algo assim, na minha cabeça, tá? E foi surpreendente, porque tem tanto aquele restaurante que vai servir pizza, hambúrguer, algo assim, mais que eles chamam até mesmo de bandejão, mas é delicioso. O meu e Henrico são amou demais. self-services, né? Isso. E tem ainda o restaurante que daí é com horário marcado, inclusive para café da manhã. E é tudo incluso. Então você não passa fome, pelo contrário, tá? Você se alimenta muito bem. E o pacote de bebidas depende do que você escolher, mas também é muito delicioso. Na minha visão, Fabi, todo mundo teria que viver essa experiência. E é isso que eu tô falando, sabe? Pelo menos uma vez, se você ainda não participou de um cruzeiro, aproveita esse que é o mini cruzeiro. Quem é aqui da minha região, dia 19 aqui, ó, tô perguntando, cerveja, esse é companheiro do meu marido, hein, eu acho. O Jonathan é É, daí do Rio Grande do Sul. Cerveja, churrasco e feijoada. Tem de tudo dentro do navio, Jonathan. Pode vir com a gente. Pode vir com a gente. É só contratar o pacote de bebidas. Tem o não alcoólico, o alcoólico e o alcoólico premium também. E dependendo da época que você contrata o cruzeiro, que você fecha o pacote do Cruzeiro Mais Que Líder e outros cruzeiros, tem algumas promoções que estão acontecendo, como pacote de bebidas incluso em cabine com varanda. Pescar não pode, Jonathan. Pescar não pode. E a piscina é água salgada, mas também não tem peixe dentro, tá? E pescar não pode. Então, assim, tem algumas promoções que acontecem que a Viagem.com, que está aqui com a gente, que é a nossa agente de viagem oficial, ela pode estar tirando as dúvidas de vocês depois ou aqui mesmo, coloquem aqui no chat que a Fernanda ou a Andréia, quem estiver conectada, pode vir aqui e colocar também as respostas. Também vocês podem consultar a viagem.com depois no privado, no Instagram deles, e eles entram em contato com vocês e vão tirando a dúvida de vocês também. e uma outra dúvida é o quê? Será que eu vou passar mal? Né? Vou enjoar? Então eu tive uma experiência muito agradável, né? Mas eu fiz também aquela até me preparar. Auriculoterapia. Eu me preparei antes de ir, né? Até porque estaria lá, né? Fazendo essa parte da abertura, enfim, né? Então nós não tivemos esse problema, tá? Mas, gente, é sua chance de você saber se você vai ter ou não, porque é um mini cruzeiro. Então são só 4 dias. Igual eu tava falando aqui na minha região, é feriado na sexta. Fabi, então se você Que é daqui da minha bom! região, então se você não vai perder o trabalho, que às vezes tem essa preocupação, somente na segunda-feira, né? Ou quem trabalha no comércio tem o sábado, mas aí fica mais reduzido. Então você pode aproveitar o feriado do dia 19 de março e está indo com a gente. E essa experiência, gente, da gente ter um grupo, eu acho que traz uma segurança. Nós já nos encontramos ali no embarque. Então eu sabia que qualquer coisa que acontecesse comigo, com meu filho ou com meu marido, eu não estaria sozinha, porque tem mais outras pessoas ali vivenciando a mesma coisa. Essa sensação de estarmos juntos, de pertencimento desse grupo, já é desde o início, desde a reunião pré-cruzeiro. Foi assim que eu me Desde senti. o pré-cruzeiro. E eu acho importante também a gente falar que tem toda assistência, né? Tanto da agência quanto do pessoal da Evolui Safety, que é a empresa que faz o evento Mais Que Líder. Não deixam a gente desamparados em momento nenhum. O próprio navio, a gente consegue juntos pedir suporte, a gente contrata também o seguro viagem, e aí a gente tem atendimento médico, assistência médica, caso precise. A própria recepção do navio é muito solícita também quando a gente precisa. A gente teve alguns eventos de pessoas que se sentiram um pouco enjoadas e tudo, mas que nada saiu do controle. Todo mundo ficou super bem, aproveitou tudo, era um momento ou outro. E tinha um remedinho ali, tomava, passava em enjoo e ia. Tirando eu, né, que dormi, perdi as festas do branco, perdi a festa do outro dia, perdi tudo, mas porque eu estava cansada, não aguentei o ritmo.
E aí, Saul, meu filho, embarcou comigo também. Mas o outro cruzeiro, que foram de 8 dias, eu aproveitei todas as festas, a minha mãe aproveitou muito. Eu estava preocupada com a minha mãe se ela iria enjoar. Minha mãe tem 74 anos. Ela fez antes de ir pro cruzeiro. E aí eu tava preocupada se ela ia enjoar, porque ela tem labirintite, essas coisas. E, na verdade, Angelisa, ela deu baile na gente. Foi pra Ah, festa da discoteca silenciosa. No último dia precisava colocar as malas para fora do quarto. A minha mãe sumiu no meio da festa. Eu no quarto com o Saúl e a gente liga e nada da minha mãe atender, que ela tava lá de fone de ouvido no meio da festa, dançando. Aí daqui a pouco quando ela vê, ela, filha, eu tô aqui numa boate silenciosa aqui no negócio. Eu falei, volta pro quarto que eu tenho que fechar sua mala. Ela veio pro quarto, então assim, foi muito, muito divertido fazer o cruzeiro. Primeiro com o Saúl e depois voltar no meu cruzeiro de aniversário com o Saúl e com a minha mãe. E saber que eu não passei mal, que Saúl não passou mal, a minha mãe não passou mal. Um navio super completo também. Então não deixem de estar com a gente nesse momento, porque vale muito a pena. Pela experiência do cruzeiro, né, Angelis? O que é fazer no cruzeiro, o que é você acordar, você dormir, vendo ali um pôr do sol, nascer do sol, tomando um café, olhando aquele mar na sua frente. E também pela experiência do que o Mais Que Líder traz para a gente e as transformações que acontecem durante o evento. Poderia ser um evento Mais Que Líder em terra? Poderia, mas há muitos eventos em terra. O diferencial é esse: fazer algo que, além de todo o conteúdo que é entregue, tem um diferencial do local que traz muita, muita satisfação para a gente estar. E aí, falando sobre isso, a próxima pergunta está relacionada. Muitas pessoas acreditam que eventos são apenas momentos de aprendizado. Todo mundo acha que vai num evento só para aprender alguma coisa ali. Pela sua experiência, qual é o verdadeiro poder de estar em ambientes como o Mais Que Líder? uhum. Fabi, eu sou uma pessoa que quando eu participo de um evento, eu volto cheia de anotações. E eu acho que talvez algumas pessoas que estão aqui também. Então, ou é digital hoje em dia, ou senão eu volto com caderno mesmo, inclusive, né? Ali com a nossa agendinha e tal, repleta de anotações, que são riquíssimas. Que muitas vezes, nesse período, eu já utilizei coisas que foi falado durante o cruzeiro e eu utilizei aqui no meu grupo de mentoria, eu utilizei nos treinamentos de liderança, mas ainda assim, não são essas anotações que vão fazer a sua mudança, a sua transformação. A sua transformação vem do que você vai sentir lá. Isso que é a verdadeira potência, o verdadeiro poder pessoal nosso, né? Que é aquele momento que a gente se sente de uma maneira diferente. Às vezes é tão óbvio que algumas situações que você ouvindo a realidade do outro, fala, gente, como que eu não pensei nisso antes? Como virou essa chave? Então, o que o Mais Que Líder traz para mim, inclusive veio uma pergunta, se pode participar de todas as palestras? Então, sim, são palestras mais curtas e pontuais, mas que você tem contato direto com os palestrantes, contato direto com pessoas referências em suas áreas, que você vai levar essas pessoas, que muitas vezes os palestrantes são tão distantes, e eu sofro às vezes, né, porque a gente é fã e a gente quer ficar perto, a gente quer trocar uma ideia e não consegue, é muito limitado. Nesse grupo, que é um grupo mais seleto, mais VIP, você consegue ter esse contato direto com os palestrantes, trocar uma ideia, é quase uma mentoria informal que a gente fala, né, porque a gente está ali conversando e não só um lado que aprende, né? Porque eu presenciei trocas riquíssimas. Então você está lá, você presenciando e fala assim, gente, é assim que na realidade ali funciona. Olha, né? Que conexão, que coisa bacana, né? Então, na hora que você volta, é o quê? É um ambiente, são chaves que você traz. Porque essas pessoas são chaves para você entrar em outros grupos, ter outros acessos. Eu posso dizer por mim, que eu trabalho com uma palestra e com a parte de educação emocional, a Fabi me colocou dentro dos grupos dela, que ela vem há anos, eu fico imaginando, nutrindo aqueles grupos, então ali são 150, 200, 300 pessoas, não sei, e ela simplesmente evangeliza, ó, abriu a porta e me coloca lá dentro. Então, olha que interessante, né? E eu vi ali, Fabi, recentemente, coisas de seguranças, de liderança, que eu falo, gente, é nesse grupo que eu estou crescendo. Então, é assim que eu volto, Fabi, que é mais do que as anotações, é o conteúdo riquíssimo, mas você volta de uma maneira diferente, você volta verdadeiramente transformada, né? Que transformação é essa? Dessa sua potência, desse seu poder pessoal.
E eu acho que é muito importante a gente acrescentar que nessa edição, além de todo o conteúdo do Mais Que Líder, vai ter um evento especial para nós mulheres. O Cruzeiro ele acontece no mês de março, é o mês internacional das mulheres. A gente não precisa só do dia 8, a gente precisa de um ano todo, mas aí o mês é um mês dedicado às mulheres. E nós, eu e a Angelis, conseguimos um espaço junto com o pessoal do Mais Que Líder, da Evolui Safety, para fazer um evento antes do Mais Que Líder. Então, as mulheres que forem para o Mais Que Líder, elas vão participar em dois momentos, no sábado e no domingo, de um evento comigo e com a Angelis. E depois nós sairemos desse ambiente e já iremos direto para o Mais Que Líder participar de todas as palestras e de todo o conteúdo que está na programação do Mais Que Líder. Então, eu acho que é importante colocar isso daqui, porque a gente vem com um plus a mais em relação ao cuidado com nós mulheres, a uma oportunidade da gente gerar uma conexão ainda mais forte. Porque eu e a Angelisa, a gente acredita que a gente precisa se fortalecer realmente e abrir espaço para outras mulheres chegarem também junto com a gente. Tudo que eu faço aqui no SSTM, tudo que a Angelis faz no Mulheres Maravilhosas e tudo que ela faz por fora do Mulheres Maravilhosas e eu faço por fora do SSTM é para conectar mulheres, para enaltecer mulheres, para posicionar mulheres, para fazer com que os espaços se abram para a gente pela nossa competência, pela nossa capacidade. E quantas de nós, muitas vezes, precisam ainda se conectar com pessoas que têm um posicionamento, que têm um direcionamento, porque ou estão perdidas ou foram machucadas no meio do caminho. Então, esse momento que vai haver dentro do Cruzeiro vai ser para isso, para a gente se cuidar, para a gente se valorizar, para a gente se respeitar e principalmente para a gente se conectar. Então, a Angelis pode falar um pouco mais desse momento que está sendo trabalhado para a gente poder trazer no Cruzeiro Mais Que Líder? Sim. É, eu acredito assim nessa conexão das mulheres, não é tão gostoso, gente? Então, durante a pandemia, eu passei a trabalhar com educação emocional para mulheres, e eu falo que foi um presente para minha vida, porque as conexões que nós fazemos, eu falo assim que as mulheres têm e podem, na verdade, se fortalecer, né? Tanto que eu falo, fortalece uma mulher, você fortalecerá toda uma geração. E quando eu falo isso, é o quê? Ouvindo aqui a Fabi falando, ela falou assim, eu fui porque era um incentivo para o meu filho, né? Então, quando você fala do seu filho, o Saul, por exemplo, então a gente precisa desse olhar para nós também, para que a gente esteja melhor a cada dia e termos a oportunidade de nutrir mais as pessoas que estão à nossa volta. Então, esse momento foi uma oportunidade, então, que apareceu para nós, nós abraçamos, né? Então, quanto co-organizadoras, especialmente desse evento para as mulheres. E se você, né, tá indo só você, ou tá indo com um acompanhante, algo assim, você vai ter aquele momento, aquele stop para conhecer mulheres fortes, mulheres que estão em busca de desenvolvimento. E eu fico imaginando o que vai surgir após isso, né? Então, assim, vem coisas boas por aí. Nós vamos passar e nas próximas, vai ter um momento que a gente vai passar com mais propriedade de que vai ser cada evento, e inclusive das palestras também, né, que me perguntaram, mas você que vem com a gente, você tem a abertura de participar do evento completo, você não vai precisar escolher palestras, você tem essa oportunidade. Tá? Então, assim, você tem vontade? E, gente, é super possível. Eu tinha esse receio, assim, será que eu vou conseguir me divertir e aproveitar as palestras? Então, mulheres, é o nosso momento. É aquele momento realmente das mulheres olharem, entrarem no evento e saírem 10, 20, 30 vezes maiores, porque vai sair com um pouquinho de cada uma que está lá. E eu acredito muito que as mulheres, quando se unem, coisas inacreditáveis acontecem. Não é isso, Fabi? Com certeza. É essa a nossa expectativa e tenho certeza que tanto eu quanto a Geris, como todos os coprodutores e a produção inteira da Evolui Safety, nós vamos nos doar e vamos dedicar o melhor de nós para entregar o melhor evento possível para vocês. E aí, Angelis, a gente começou essa live falando sobre como você veio no Cruzeiro 2025. Eu, 5. eu me perco nos anos. 2025 e como você volta agora no 2027. E a próxima pergunta tem a ver com isso. Você volta no Cruzeiro numa posição diferente, de participante para coprodutor e palestrante, nessa edição agora de 2027.
qual mensagem você gostaria de deixar para quem sonha em crescer profissionalmente, mas ainda não acredita no próprio potencial? Eu acredito muito que talvez quando a gente receba um convite, igual agora nós estamos convidando você, que está aqui junto com a gente, que está assistindo gravado, né? Ou que talvez vai receber uma mensaginha em algum momento, vem com a gente. Em alguns momentos, eu acredito que vem um receio. Será? Será que eu estou pronto ou pronta para estar lá com eles, com elas, né? E o que eu preciso dizer para você é o quê? O sucesso está a uma atitude de distância. Então você não precisa e não deve, não tem, porque não existe ninguém pronto ou pronta, né? Eu não fui esperando por isso, ou eu só vou se isso acontecer, eu só vou se eu for a palestrante. Não, pelo contrário, né? Eu acreditei. E quando você acredita, serve, transborda, você é identificado. Existe um lugar que é seu, somente seu, e ninguém pode ocupar. Então, quando você passa a ocupar esse lugar que seu coração, né, vibra aí, que você pode ser você, que você. Nós não estamos lá para julgar ou apontar, pelo contrário, nós estamos para crescer juntos. Então, essa importância de você estar lá brilhando e se permitindo ser vista, ser visto. Então, o meu convite é que você venha com a gente realmente para que a gente possa te conhecer, para que a gente possa aprender com você. Não existe ninguém que não tenha nada a contribuir. Algumas pessoas me perguntam, é só sobre segurança? Gente, segurança é todo tempo. Segurança é todo tempo. Nós precisamos falar sobre isso, né, Fabi? Que não é só sobre segurança, não é só sobre liderança, é sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre os resultados. E segurança é todo tempo. A gente não viu a tragédia que aconteceu recentemente em Limeira, né? Então é muito dolorido a gente falar isso, mas né? Então, assim, a gente precisa estar consciente emocionalmente, a gente precisa de conteúdo dos outros, a gente precisa também de um respiro para nós. E eu acredito que tudo isso está completo no Cruzeiro. E é por isso que eu estou voltando novamente com a minha família. Gente, meu marido, quando eu fiz o convite para ele a primeira vez, ele indo me acompanhar, né, por exemplo, ele tinha muito receio. Ele falou, ai, Angel, ele me chama assim, né? Ai, Angel, mas é fechado, né? Então vai ser fechado, será que eu vou conseguir ficar ali, né? Vai, amor, com a coisa você dorme lá no, nas espreguiçadeiras e tá tudo certo, né? Falei pra ele. Mas eu fiz uma surpresa, na verdade. Né? Então, foi uma experiência tão agradável para nós. A Fernanda cuidou da nossa cabine com tanto carinho, com tanta atenção, que assim não se fala em outra coisa. Então, nós já tive a oportunidade de fazer cursos fora do Brasil, né? Então, já tive essa experiência. E aqui em casa, a viagem do Cruzeiro ficou marcada como uma das mais especiais, se não a mais especial. E é isso que eu quero que você vivencie. Você, ou você com a sua família, ou você com um amigo, com uma amiga, da maneira que você achar, mas com a gente. Isso que nós vivemos, eu gostaria que você vivesse também. É esse o meu desejo. Endosso suas palavras sem tirar uma vírgula, um ponto, nem nada. Só acrescento que é possível e cabível no bolso de qualquer pessoa. Hoje a MSC ela parcela em 12 vezes sem juros no cartão, em 12 vezes sem juros no boleto. Se você tiver com o cartão comprometido, é só procurar viagem.com que ela passa todas as condições possíveis para fazer a sua compra de cabine. Existem 3 tipos de cabine, que é a interna, a externa e a com varanda, cada um com valores diferenciados e um deles vai caber no seu orçamento. Existem vários tipos de pacote de bebida, um deles vai caber no teu orçamento. Existem vários tipos de pacotes de como é que eu posso dizer? Coloca aqui viagem.com. De adicionais que a gente pode colocar. Se quiser colocar, se não quiser, não precisa. E também vai caber algum deles no seu orçamento. Então, tudo programado vale a pena e tem condição de fazer. Não deixe como a Angelice colocou aqui. O sucesso está a um passo da sua decisão e a realização do seu sonho também está a um passo da decisão. Muitas pessoas têm receio se é seguro, não é seguro, e é muito seguro, desde a entrada, desde todo o controle, desde o briefing de segurança, que é aquela reunião que eles fazem de segurança para passar todas as diretrizes, hoje os navios eles possuem botes salva-vidas para a capacidade total do navio, eles possuem coletes salva-vidas para todas as pessoas que estão no navio. Não é como a questão do Titanic, que as pessoas ainda perguntam e ficam perguntando muitas vezes e tem receio. Não é assim mais. Eu passei pelo Preciosa, passei pelo Civil, vou passar pelo Música, quero passar pelo Virtuosa e quero poder experimentar vários navios da MSC, porque são experiências fantásticas em cada um deles.
O itinerário é legal? É legal, mas para mim o que vale é o que eu tô curtindo dentro do navio. Tanto que dependendo do itinerário, eu nem desço do navio. Eu aproveito enquanto todo mundo tá descendo para curtir piscina, que tá mais vazia, para curtir jacuzzi, que tá mais vazia, para curtir alguns espaços que quando o navio está em navegação e ele tá com sua capacidade total, a gente às vezes fica ali disputando espaço. Então, quando as pessoas descem, eu tô curtindo e vale muito a pena fazer isso também. E aí, Angelis, para a gente ir para a nossa última pergunta e finalizar a nossa live de hoje, a Pan está aqui dizendo só vamos. E a Viagem.com está dizendo que não tem desculpa para não ir, que cabe no bolso de todo mundo. E ela está dizendo aqui que é muito seguro e organizado. Tem opção de entretenimento a bordo. Tem mesmo. E aí, se alguém tivesse dito para Angelis, no final do Cruzeiro de 2025, que ela estaria na próxima edição virando essa super coprodutora que iria palestrar ali para as pessoas, trazendo uma palestra, né, que vai agregar muito valor com toda a expertise e conhecimento que você já tem e desenvolve nas empresas por onde você atua aí no sul do país. O que a Angeli diria naquele momento? Meu Deus, né? Que como Seria, meu Deus? inacreditável. Eu falo, uau, hein? Eu falo sempre assim, ó. Faça todo o seu possível, o impossível Deus faz. Então, não importa se você é chamado, tem ambientes que aceleram seus resultados, né? E muitas vezes por medo, por receio, que, gente, a gente tem mesmo, né? Só que, como a gente está comentando, não é nada fora, não é nada que você não vai ter retorno. Pelo contrário, um insight que você aplica no seu negócio, você economiza ou com segurança, ou depois você estaria pagando algo a mais, ou ali algo relacionado à sua liderança. Então, um ambiente que agrega valor, ele acelera muito o resultado. Então, eu estaria hoje eu estou orgulhosa, tá? De lá atrás, mesmo sem saber, acreditar no folder, ir atrás, né? Participar das reuniões. Então, eu participei como essa live aqui, eu participei de algumas para conhecer mais. Enchi a Fernanda de perguntas, porque a gente fica, né? Será qual cabine que eu vou? Né? Como que eu consigo pagar? Né? Será que cabe ou não cabe no meu bolso? Mas eu tomei uma decisão rápida. Porque quanto antes a gente toma a decisão, gente, isso é importante a gente dizer, é como avião. Então, a MSC não somos nós, é tudo pela MSC, ela vai aumentando os valores das cabines. Então, quanto antes você tomar essa decisão, mais você vai fazer um investimento menor, né? Você vai ter uma oportunidade melhor. Então, eu me sinto assim, agradecida por eu ter aproveitado essa oportunidade, por eu ter ocupado um lugar dito sim, né, está vivenciando. Então, para mim, uma realização. Já tive a oportunidade de palestrar aqui no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, né, Cidade das Artes, eu palestrei em um lugar muito Inclu- bonito. Inclusive, é coautora de um livro do Joel J, gente. Essa É mulher é verdade. uma potência. Vocês não podem deixar de vir com a gente nesse cruzeiro para assistir ao vivo e a cores tudo que a Angelisa é capaz de entregar e realizar na vida de vocês. Aham. E é isso, né? Então, eu acho que assim, aproveite essa oportunidade, tá? Então, converse com a Fernanda, deixa seu nome, a Fernanda tá ali, ó, na viagem.com oficial, né? E foi isso que eu fiz, foi esse caminho que eu fiz. O que eu fiz para mim, eu desejo para as pessoas que estão à minha volta. A Carla tá aqui, né? Tem outras pessoas, a Luana, tem outras pessoas que já estão com a gente, então eu estou muito feliz e eu quero muito que você venha também, né, Fabi? Pra gente Com tomar um café delicioso lá, brindar, fazer um brinde, né? Com certeza, com certeza. E aí, Angelis, não está combinado, mas eu queria te fazer uma pergunta agora. Quando Pode você fazer. tomou a decisão sobre falar com o Vilbert naquele momento, entre você ser mestre de cerimônias e você poder fazer uma dinâmica ali do todo o tempo do mundo e o todo líder ter uma história forte para contar, você pensou em algum momento que isso te traria para onde você está agora nesse momento, junto com a equipe do Mais Que Líder, da Evolui Safety, realizando todo o processo do cruzeiro, a produção? Porque uma coisa é o que a Angelis diria, né? Uau, meu Deus, né? Uhum. Naquele momento. Outra coisa foi qual a intenção da Angelis de participar, de fazer? Porque a gente sabe, a gente que está aqui, a gente sabe, mas para o público saber, Angelisa, ela fez pensando no que poderia vir, colher, implantar e colher os frutos dela,
ou não, a Angelis fez porque ela queria contribuir ali de alguma forma, se sentir pertencente naquele momento, e esses frutos que estão sendo colhidos agora foi uma semeadura que você não planejou, né? Você simplesmente deixou que acontecesse. Quando eu vi a oportunidade, eu pensei assim, ó, olha que bacana, vai ser uma oportunidade de eu levar algo que eu acredito e dar certo aqui na minha região para para um grupo que eu não conheço. Então, naquele momento, eu acreditava que era o máximo de espaço que eu teria. Mas eu estava tão feliz com aquele espaço, né? Então, é isso que eu consigo. Gente, eu chegando aqui, lá talvez tenha alguém que eu faça alguma conexão e vai me levar para algum outro lugar, né? Porque até mesmo esse grupo que eu estou da Fiesp, que eu recebi, o folder do Mais Que Líder, foi uma colega de uma formação que me indicou e eu fui. Entende que uma coisa puxa a outra, né? Realmente. Então, eu não estava esperando, mas eu estava pronta. E como que eu estava pronta, na minha visão? Estando naquele lugar, estando preparada, compartilhando, fazendo minhas conexões. Eu, Fabi, e foi muito. Até assim, ó, a gente fala que é coincidência, mas eu acredito que é obra divina, né? Que por um acaso nós nos encontramos pouco, né, Fabi? Então, apesar de ter os filhos da mesma idade, jantamos junto uma única vez. E depois eu senti uma vontade de chamar a Fabi para vir fazer um negócio aqui comigo online. E ela participou de um desafio e de repente nós estamos juntas. Então percebam que você não precisa ficar só esperando. Então você faz suas coisas, mas também ao transbordar, ao ocupar seu espaço de alguma maneira, eu acredito que parece que você vem num fluxo e as coisas fluem como um rio, né? Aquele ditado, seja intencional em tudo que você faz. Né, ao levantar e ao dormir, ao se arrumar, ao estudar, ao fazer suas escolhas, seja intencional. Não é que você está em busca de algo e você está, como é que eu posso dizer, indo a algum lugar ou alguém para ter algo em troca. Você está ali fazendo conexão, buscando algo que vai te favorecer. Não, mas seja intencional. Se aquilo ali for para valer a pena e for para fazer o bem, e for te trazer um retorno, ele vai acontecer, que é como a Angeli está dizendo. E agora, Angelis, para encerrar, eu quero te agradecer muito por esse momento, essa uma horinha aqui que passou já tão rápido. Boa. Dizer que é um prazer dividir esse momento dessa live contigo. Convidar as pessoas para terça-feira que vem. Nosso convidado será o Ivan Rigoletto, mais um palestrante do nosso Cruzeiro Mais Que Líder 2027. Em breve, as comunicações estarão aí para que vocês possam acompanhar. Mas já deixem anotado na agenda de vocês, cronometrado ali no calendário do celular, para que vocês possam estar com a gente na próxima terça-feira, dia 30 de junho, às 19h30, aqui pelo SCM e pelo canal do Vilbert Gandra. Eu sempre gaguejo no R dele. Do Vilbert, para que vocês possam estar com a gente e não perder nenhum detalhe do nosso palestrante e também mais um pouco sobre o Cruzeiro Mais Que Líder. Angelis, obrigada. Fique à vontade para fazer suas últimas considerações. Eu quero agradecer a sua presença, o seu tempo, você que esteve aqui com a gente. Se você sentiu de alguma forma, talvez pensando em você ou em alguma colega, algum colega que gostaria de passar esse mês de março com a gente, né? Não o mês inteiro, né? Mas celebrar esse mês com a gente, encaminhe a live, ela vai ficar salva no nosso perfil e é realmente para que toque algumas pessoas e, como eu disse, né? Não acredito no acaso, então nesse momento, tenho certeza que algumas pessoas já estão sendo atraídas para esse momento e vai ser um grupo incrível, tá? Esse é o meu desejo e a gente, né, não vai poupar esforço para que isso aconteça. Um grande beijo a todos. Fabi, obrigada, tá? Pela sua Um generosidade, beijo. suas palavras e pela sua energia maravilhosa. Depois eu quero ver a festa de... São João? São João, eu vou fazer uma filmagem ali e eu coloco para você ver. Gente, um beijo para vocês. Esperamos vocês na próxima live e no Cruzeiro Mais Que Líder. Por favor, não deixe de procurar viagem.com.oficial para que vocês possam saber mais detalhes e estar com a gente em março do ano que vem. Deus abençoe vocês.